O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS sindical desta semana, você ouve agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir as notícias do programa de hoje. Professores federais têm até sexta-feira para votar sobre a greve geral do dia 14 de junho. Categoria aprovou o indicativo de greve em assembleia. Debate sobre presente e futuro das universidades reúne docentes de todo o país na sede da ADURGS. Você sabia que o Colégio Aplicação desenvolveu uma estação meteorológica e ambiental? A ciência muda a nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhores. ADURGS Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Você irá definir sobre a participação dos professores federais na greve geral de 14 de junho. Participe da consulta eletrônica da ADURGS, que está aberta até sexta-feira, dia 7 de junho, no site institucional. Para validar o resultado da consulta eletrônica, pelo menos 20% dos professores ativos filiados devem votar. Também podem votar os professores ativos não filiados, mas previamente cadastrados no sindicato. Debater as perspectivas e os caminhos para o ensino superior no momento em que a educação pública como um todo está sendo atacada, tanto no aspecto financeiro quanto na valorização. Este foi o objetivo do seminário Presente e Futuro das Universidades e Institutos Federais, organizado pelo PROIFES Federação e pela ADURGS Sindical, que ocorreu no último final de semana na sede do sindicato. Na abertura, o presidente da ADURGS, Paulo Mors, falou sobre a importância do evento. O governo não tem projeto para a educação, mas nós temos. Estamos aqui reunidos em seminário durante 3 dias para discutir o futuro das instituições federais de ensino superior, universidades e institutos federais. Nós estamos sendo atacados pelo atual governo, mas educação deve ser assunto de Estado e, como tal, deve ser tratado. Este governo passará e nós vamos conseguir defender a educação pública de qualidade e universal neste país. Os ataques que nós estamos recebendo são ridículos do ponto de vista de relação de governo com a população. Hoje mesmo recebemos o aviso de que não podemos mais, como instituição de ensino superior, ter os nossos sites na web. Que a nossa comunicação terá que passar por Brasília, em franco ataque à autonomia universitária. Existem ameaças de demissão, ameaças de processos contra professores que levam a discussão política para a sala de aula e, portanto, quanto mais nos atacam, mais nós vamos nos fortalecer e defender, novamente eu repito, o que é direito do cidadão e obrigação do Estado, a boa educação pública, laica, universal, de qualidade. O presidente do PROIFES Federação, Nilton Brandão, em sua fala na mesa de abertura, destacou que, mais do que debater propostas, o objetivo do seminário também é permitir que os docentes, reitores e o próprio movimento sindical possam traçar estratégias para esse novo momento.
Estamos na Durg Sindical em Porto Alegre para fazer um debate sobre o presente e futuro das universidades e institutos federais. Antes de mais nada, nesse dia 30, quero saudar as guerreiras e guerreiros que durante todo o dia de hoje estiveram nas praças e nas ruas do país para defender a educação brasileira. É isso que faremos aqui nos próximos 3 dias. Vamos discutir os grandes ataques que a educação está sofrendo, vamos discutir as perspectivas de lutas que nós temos. A luta passou pela defesa no último dia 15 de maio, onde a sociedade em peso foi à rua para defender os cortes, defender contra os cortes da educação. Passa hoje pela luta dos estudantes pelo país inteiro e passará com certeza pela reação na rua, na greve geral, no próximo dia 14. Esse é o grande desafio. A sociedade tem que mostrar que não aceita que a educação brasileira seja sucateada, que a educação brasileira se torne algo do passado e que as suas universidades, construídas ao longo de dezenas, as centenárias às vezes, percam a sua sensibilidade social por falta de investimentos, porque sofre ataques, e não aceitaremos a lei da mordaça, que inviabiliza a participação de professores e uma aprendizagem crítica dos nossos estudantes e da juventude brasileira. É isso que debateremos aqui nesses próximos 3 dias, e agradecer à Adurgs pela organização do evento. O vice-presidente da Adurgs, Lúcio Vieira, enfatizou que as políticas relacionadas à educação estão ameaçadas em razão do momento que o país vive. Trata-se de um seminário que procura mais do que discutir a conjuntura atual, que é muito ruim para a educação, mas fundamentalmente de como está estruturada essa educação a partir das políticas que vêm sendo desenvolvidas, políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo país. As políticas que se reportam por meio das leis de bases, a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação, que são aquelas expressões dos pactos, dos acordos que vêm sendo feitos pelas diferentes forças políticas que atuam na sociedade brasileira. Todas elas têm por perspectiva garantir a educação como um direito de cidadania. No entanto, na hora de execução dessas leis, na hora de execução dessas políticas, nós estamos enfrentando uma situação extremamente grave, que são os governos, e principalmente este governo, que a partir de uma emenda constitucional que proibiu o repasse de verbas para a educação, e agora piorado com esse contingenciamento de 30%, que em muitos lugares, muitos institutos federais e universidades, significa quase 40% do custeio, tem impedido a execução dessas políticas, com enormes prejuízos ao projeto de país, ao projeto de nação. Não há solução para um país como o Brasil e qualquer outro país do mundo que não seja apostando e investindo fortemente na educação. Infelizmente, nós temos um ministro da Educação que está mais preocupado em jogar contra a educação pública do que procurar soluções para essa educação. Um governo que está muito menos preocupado com a educação brasileira e muito mais preocupado com armar as pessoas, com a violência que ele mesmo está patrocinando. Portanto, esse seminário que reúne pesquisadores, investigadores, gestores da educação de todo o país, estão aqui para reunir, para buscar soluções, caminhos, construir caminhos que sejam capazes de dar a resposta necessária para o quadro que nós vivemos. O reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann, participou da mesa de abertura e também do painel sobre as universidades. Rui destacou as dificuldades financeiras que as instituições estão atravessando antes mesmo do anúncio do corte de verbas. Primeiramente, eu quero cumprimentar o PROIFES e a nossa Adurgs aqui em Porto Alegre pela iniciativa de realizar esse seminário. E segundo, é um seminário que teve uma coincidência exatamente no dia 30, que é mais um dia nacional de luta contra essa perseguição ideológica e orçamentária que nós estamos sofrendo por parte do governo federal. Acho que é um momento muito particular no qual as universidades, os institutos federais têm que estar unidos na busca
busca da preservação do ensino público, do ensino gratuito de qualidade e de excelência. Isso é absolutamente essencial, para isso que a gente faça toda uma discussão, né, com os diferentes representantes das universidades, da sociedade, de tal maneira que a gente possa não só construir argumentos, né, em cima de fatos e da realidade que justificam o ensino público e gratuito superior do país, como também argumentos que possam rebater essas críticas, a maior parte delas infundadas, que estão jogando sobre nós de uma maneira quase que maciça. Então, uma iniciativa como o seminário é um momento que se abre de reflexão, de crítica, de união e que certamente vai servir para que todos nós possamos sair daqui fortalecidos em defesa da educação superior pública do Brasil. A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lúcia Pelanda, também participou da mesa de abertura e enfatizou a necessidade do país manter o investimento na produção de pesquisa, já que o ganho será para toda a sociedade. Eu acredito que é muito importante nós pensarmos no futuro da educação, porque nós que acreditamos que a educação realmente é uma solução para o desenvolvimento do país, nesse momento de possibilidades muito diversas de cenários, então a gente precisa analisar com muito cuidado quais são os possíveis cenários para a educação pública no país, mas sempre reforçando que a gente acredita que a educação é investimento, não é gasto, e é uma solução e não é um problema. Para nós é muito preocupante a questão do desinvestimento em educação, porque tudo que a gente levou muito tempo construindo pode ser destruído muito rapidamente. Em pesquisa isso aparece muito rapidamente, nos projetos de extensão também. São projetos que são construídos ao longo de muitos anos, que têm um acúmulo e que, com falta de investimento, podem botar a perder todo o investimento que já foi feito. No caso das pesquisas, eu acho bem importante a gente ressaltar que o investimento em pesquisa pode render para o país não só uma economia muito grande, como também pode render dividendos. Então, se a gente não pensa em desenvolvimento científico, tecnológico, a gente pode acabar tendo um prejuízo, né, e não uma economia. E a outra questão que eu acho bem importante a gente pensar para o futuro é a questão do capital humano. As universidades que formam as pessoas que vão pensar e construir o país. E isso é muito importante até para o ambiente de investimentos em um país. Então, quando a gente não forma o capital humano ou quando as pessoas querem ir embora por falta de oportunidade, por falta de perspectiva, então isso é uma coisa muito perigosa para o futuro. Se a gente acredita que o futuro é construído através da educação, então é extremamente importante discutir o futuro das universidades. A representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Doris Costa Nogueira, destacou que o espaço para o debate é sempre um momento de fortalecimento para os docentes e para a educação pública. Uma saudação muito especial da CNTE a todos e a todas. Para nós é uma imensa satisfação estar aqui participando do seminário, porque esse espaço é um espaço importante de luta nesses tempos, em tantos ataques à educação. Nada melhor e nada mais gratificante e fortalecedor do que discutir a educação num espaço como o seminário. Então é muito importante que esses momentos continuem acontecendo para que a gente possa se fortalecer também e seguir em frente na defesa da educação contra esse governo que elegeu exatamente a educação e os educadores como o seu grande inimigo, visto todos esses ataques que nós, trabalhadores em educação e estudantes, estamos sofrendo. Então eu parabenizo a organização desse seminário, desse importante espaço de discussão, de resistência e também de fortalecimento da luta. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. Consulta eletrônica da ADURGS define participação da categoria na greve geral do dia 14. Já voltamos. Você sabia que a UFSPA, através do projeto Mulheres em Ação, promove atividades de prevenção do câncer de útero e de mama?
A ciência muda nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhores. A Durgs Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Voltamos com o programa Durgs no Ar. No último dia 29, a categoria aprovou por unanimidade, em assembleia realizada na Faculdade de Economia da URGS, o indicativo para a greve geral do dia 14, em protesto contra a reforma da Previdência. O presidente da ADURGS, Paulo Mors, conclama os docentes para votarem em favor da greve. Colegas, entre 30 de maio e 7 de junho, estaremos em consulta eletrônica para definir a participação da Durgs Sindical na greve geral nacional do dia 14 de junho. A diretoria do sindicato indica o voto pelo sim. De qualquer maneira, é importante que pelo menos 20% dos nossos filiados votem nessa consulta, porque só assim, estatutariamente, o resultado da consulta terá validade. Dia 14 de junho, nós vamos parar o país. Para validar o resultado da consulta eletrônica, pelo menos 20% dos professores ativos filiados devem votar. Também podem votar os professores ativos não filiados, mas previamente cadastrados no sindicato. Para votar, basta acessar o site adurgs.org.br e fazer o seu login na área do associado. Lá, os professores responderão a seguinte pergunta: você concorda com a adesão da ADURGS Sindical à greve do dia 14 de junho próximo, no quadro de luta contra a reforma da Previdência do governo federal, em resposta ao indicativo da diretoria do sindicato e em consonância com a convocação do conjunto das centrais sindicais? O resultado será divulgado às 18 horas da próxima sexta-feira. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no Ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.